E se eu lhe dissesse que a exaustão que você sente, os conflitos inexplicáveis em sua família e o medo que paralisa seus sonhos não são uma coincidência? E se a sensação de que algo está sempre prestes a dar errado não for apenas pessimismo, mas o eco de uma batalha que você não pode ver? Irmãos e irmãs, apresento-me hoje diante de vocês com um aviso que não pode ser ignorado, um alerta sobre as guerras invisíveis que assolam ao nosso redor. Há uma escuridão em ação, um poder de feitiçaria e ataques espirituais que buscam incansavelmente roubar, matar e destruir a vida do povo de Deus. Esta é uma realidade assustadora, mas eu não vim aqui hoje para falar sobre o poder das trevas. Eu vim para declarar que o poder que habita em nós é infinitamente maior. Mas em meio a essa advertência sombria, quero que vocês ouçam esta verdade em alto e bom som. Vocês não estão indefesos nesta luta. O Senhor, em sua infinita sabedoria, não nos deixou vulneráveis. Pelo contrário, Ele nos deu armas divinas, um arsenal celestial que o inimigo não pode superar. Hoje não falaremos de medo, mas de vitória. A solução não está em nossas próprias forças, mas em 6 cores ungidas, derramadas pelo Espírito de Deus para nos servirem como escudo e armadura contra as artimanhas do inimigo. Estas não são cores comuns que nossos olhos podem ver. São estandartes espirituais, armaduras forjadas no céu, cada uma carregada com a autoridade divina e encharcada com o poder do sangue de Jesus. Portanto, a escolha que se apresenta diante de cada um de nós é crítica. Ignorar estas armas é deixar uma porta aberta para a destruição. No entanto, escolher vestir-se com estas 6 cores sagradas é caminhar em vitória sobre cada ataque de feitiçaria, é permanecer inabalável diante da mais feroz das tempestades. A batalha é real. O inimigo é astuto e o tempo de se armar é agora. Você permanecerá firme hoje, revestido do poder de Deus, ou cairá como presa da escuridão? A hora de decidir é esta. Antes de mergulharmos na primeira cor divina, quero saber quem está realmente pronto para receber esta armadura. Se você sente no seu espírito que esta mensagem é para você, agora vamos abrir nossos corações e descobrir a proteção sobrenatural que Deus providenciou através destas tonalidades sagradas. O campo de batalha espiritual. O mundo em que vivemos não é apenas o que os olhos veem. Além do visível, há um campo de batalha espiritual. Um lugar onde forças das trevas travam uma guerra implacável contra os filhos de Deus. A Bíblia nos diz claramente, em Efésios 6, versículo 12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Essa guerra é real e feroz. No entanto, Deus não nos deixou indefesos. Em sua sabedoria divina, Ele nos deu não apenas armas, mas também símbolos poderosos, cores, que carregam autoridade celestial e poder espiritual. Ao longo das Escrituras, as cores falam conosco com significado profético. Elas revelam a natureza da proteção de Deus, sua santidade e sua vitória. Não são meros pigmentos,
são estandartes divinos sob os quais lutamos, escudos que levantamos para bloquear os dardos inflamados do inimigo. Quando os filhos de Israel marcharam ao redor de Jericó, os sacerdotes carregavam trombetas e a arca da aliança coberta com um pano azul. O sumo sacerdote vestia roupas de azul púrpura e escarlate, cada cor impregnada de significado e propósito. Essas cores não eram decorativas, eram armaduras espirituais. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1 e se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo poderoso. Hoje compartilharei com vocês 6 cores ungidas que Deus ordenou para derrotar os ataques de feitiçaria. Essas cores são um chamado à prontidão espiritual, um lembrete de que nossa batalha não é vencida por força ou poder, mas pelo Espírito do Senhor. Ao percorrermos cada cor, vocês verão como elas os cobrem, os capacitam e os protegem de maneiras que vão além da compreensão humana. O inimigo treme quando essas cores são vestidas com fé. Agora, comecemos entrando na primeira dessas cores divinas, o carmesim do sangue. O carmesim do sangue. Não há cor mais poderosa, mais essencial para nossa vitória na guerra espiritual do que o carmesim do sangue de Jesus Cristo. Quando falamos de batalhas espirituais, quando enfrentamos o terrível ataque de maldições, de feitiçaria e opressão demoníaca, tudo se resume a uma verdade: o sangue. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário. O sangue que fluiu das mãos e pés perfurados de nosso Salvador é a arma suprema que quebra todas as cadeias e derrota todo o esquema maligno. As Escrituras declaram em Apocalipse 12, versículo 11: E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Essas palavras nos lembram que nossa vitória não se baseia em nossa força, sabedoria, ou mesmo em nossas orações sozinhas. Ela está fundamentada, acima de tudo, no sangue de Jesus Cristo. É o sangue que tem autoridade sobre as potestades das trevas. É o sangue que traz perdão, purificação e proteção. Sem o sangue, não há libertação. Pense por um momento na primeira Páscoa. Deus deu a Israel instruções muito específicas. Eles deveriam tomar o sangue de um cordeiro sem mácula e marcar os umbrais de suas portas com ele. Esse sinal carmesim era um poderoso escudo espiritual. O anjo da morte passou por todas as casas marcadas com o sangue, poupando a vida dos filhos de Israel da destruição. Aquele sangue falava de proteção de vida, da misericórdia de Deus triunfando sobre o julgamento. Hoje esse sangue é ainda mais poderoso, não mais apenas um sinal nos umbrais, mas o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo. Na batalha espiritual contra a feitiçaria, o sangue de Jesus é nosso estandarte de proteção. A feitiçaria não é apenas superstição ou folclore. É um poder satânico real que trabalha para roubar, matar e destruir os filhos de Deus. Os ataques de feitiçaria podem vir de muitas formas: maldições pronunciadas em segredo, opressão demoníaca, manipulações do ocultismo e cegueira espiritual. No entanto, não importa a estratégia do inimigo, o sangue de Jesus permanece invicto. Veja a história da mulher no Evangelho de Marcos,
capítulo 5. Essa mulher sofreu por 12 longos anos com um fluxo de sangue, uma aflição, que também a tornava cerimonialmente impura segundo a lei. Ela gastou todo o seu dinheiro com médicos apenas para piorar. Mas quando ouviu falar de Jesus, ela acreditou em uma coisa: se pudesse apenas tocar sua veste, seria curada. E o que aconteceu? No momento em que tocou a orla de sua veste, ela foi instantaneamente curada. Jesus lhe disse em Marcos 5, versículo 34: Filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e fica livre do teu mal. Se você sente que esta mensagem é para você, clique no like agora e assista até o final para uma revelação surpreendente. Porque aquele momento foi tão poderoso, porque o sangue de Jesus fluía por ele. Seu corpo carregava o poder de purificar, curar e quebrar toda maldição. A fé daquela mulher no sangue fez a diferença. Ela se acreditava que o sangue carmesim de Jesus tinha o poder de derrotar sua doença e sua prisão. Irmãos e irmãs, esse mesmo sangue está disponível para vocês hoje. Vocês podem estar enfrentando ataques de feitiçaria que tentam roubar sua paz, sua família, seu futuro. Talvez se sintam presos em um ciclo de medo, doença ou opressão espiritual. Quero que saibam que há um poder maior do que qualquer maldição, maior do que qualquer feitiço maligno, e esse é o sangue de Jesus Cristo. Quando vocês invocam esse sangue, quando o pleiteiam sobre sua vida, seu lar e seus entes queridos, vocês invocam a proteção do próprio Deus. Paulo escreveu aos Efésios, exortando os crentes a vestir toda a armadura de Deus para que pudessem resistir às ciladas do diabo. Entre essa armadura está o escudo da fé, e a fé no sangue é o escudo mais poderoso de todos. O inimigo não pode penetrar a proteção do sangue de Cristo. Os poderes demoníacos se dispersam ao som desse nome. Em termos práticos, o que significa vestir o carmesim do sangue significa declarar diariamente sua fé no sacrifício de Jesus. Significa cobrir-se com o sangue como uma vestimenta espiritual, dizendo em voz alta: estou coberto pelo sangue de Jesus. Significa repreender o inimigo pela autoridade que flui através desse sangue. Significa viver na liberdade e no perdão que o sangue comprou para vocês. E significa nunca permitir que o inimigo os convença do contrário. Muitos crentes testemunharam o poder do sangue em suas vidas. Um pastor contou sobre uma noite em que sua família estava sob intenso ataque espiritual. Eles sentiram a escuridão se aproximando, sombras à espreita e uma opressão que ameaçava dominá-los. Mas aquele pastor reuniu sua família e começou a declarar o sangue de Jesus sobre cada porta, cada janela, cada cômodo. Ele invocou o sangue como um escudo contra todo plano maligno. Pela manhã, a atmosfera havia mudado, a escuridão se dissipara e a paz retornara. Esse é o poder do sangue carmesim, visível no mundo invisível, protegendo aqueles que confiam nele. Não há substituto para o sangue. Nenhum esforço humano, oração sozinha ou ritual pode substituir o poder de cobertura e purificação do sacrifício de Cristo. Quando vocês vestem o carmesim do sangue, vestem vitória, proteção e liberdade. Lembremos-nos das palavras de Hebreus 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue,
não há remissão. É por isso que o sangue é central, não apenas para a salvação, mas para a guerra espiritual. O inimigo sabe disso muito bem. É por isso que Satanás e suas forças tremem ao ouvir o nome do sangue de Jesus. Eles não podem resistir a ele. Então, meus amigos, exorto-os a tomar esta arma agora. Comecem a declarar o sangue sobre sua vida e seu lar. Confessem sua fé no poder purificador e protetor do sangue de Jesus. Que ele seja seu estandarte nesta batalha, seu refúgio na tempestade. Ao se posicionarem vestidos com esse poder, carmesim, preparem-se para entrar no próximo reino das cores ungidas de Deus. Pois a batalha continua e a armadura de Deus só está completa quando entendemos e abraçamos cada peça que ele nos deu. O branco da santidade, agora tendo-nos coberto com o sangue, voltamos para o branco puro da santidade, a vestimenta que Deus chama seus filhos a usar enquanto caminham em sua presença. Acabamos de percorrer o poder carmesim do sangue de Jesus, a arma poderosa que quebra todas as cadeias e derrota toda maldição. Mas a batalha não termina aí. Como crentes, Deus nos chama não apenas a sermos cobertos pelo seu sangue, mas também a nos vestirmos com uma vestimenta de santidade pura, radiante e imaculada. Essa vestimenta é a cor branca, um símbolo de justiça, pureza e proteção divina. As Escrituras são claras em 1 Pedro 1, versículo 16. Sede santos, porque eu sou santo. A santidade não é uma parte opcional da vida cristã. É a própria natureza de Deus que ele deseja ver refletida em seus filhos. Quando falamos de guerra espiritual, a santidade é uma defesa vital. É o escudo que repele as tentativas do inimigo de corromper, enganar e profaná-los preciosos de Deus. No livro de Apocalipse, o apóstolo João viu uma visão dos santos diante do trono de Deus, vestidos com vestes brancas. Essas vestes representavam sua justiça, não conquistada por suas próprias obras, mas imputada a eles pela fé em Jesus Cristo. Apocalipse 7, versículo 14 declara: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Observe esta verdade poderosa. É somente pelo sangue que as vestes se tornam brancas. É o sangue que purifica, mas a santidade é o estado dessa purificação. Estar separado, puro e intocável pelo inimigo. A feitiçaria e todas as formas de ataque espiritual maligno buscam profaná-los, trazer impureza e escravidão às suas vidas. O inimigo quer semear confusão, medo e pecado que nos separam da proteção de Deus. Mas quando vocês caminham em santidade, estabelecem uma barreira que o inimigo não pode atravessar. A santidade é a fragrância da presença de Deus. É o brilho de sua glória em sua vida. E as Escrituras nos lembram em Hebreus 12, versículo 14. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Olhe para o exemplo do sumo sacerdote no Antigo Testamento. Antes de entrar no Santo dos Santos, ele era obrigado a usar vestes de linho branco puro, simbolizando pureza e separação do pecado. Qualquer impureza ou indignidade significava morte. Aquele sumo sacerdote era uma figura de Cristo, que agora
serve como nosso grande sumo sacerdote, tornando-nos santos por seu sacrifício perfeito. Como crentes, somos chamados a nos vestir com essa mesma pureza, pois o inimigo não pode resistir diante de uma vida santa. O apóstolo Paulo nos diz em Efésios 5, versículo 27, que a Igreja de Cristo deve ser apresentada santa e sem mácula. Essa santidade não é uma sugestão, mas um mandamento, um chamado para abandonar toda forma de impureza que possa abrir a porta para os ataques do inimigo. A feitiçaria prospera nas sombras do pecado em lugares secretos, onde a escuridão pode florescer despercebida. Mas a santidade traz luz, ela expõe toda a obra oculta do inimigo e o despoja de seu poder. Como podemos, na prática, nos vestir com essa vestimenta branca e pura de santidade? Primeiro começa com a confissão. A Bíblia diz em 1 João 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O arrependimento diário e um coração humilde são as chaves para manter uma veste limpa diante de Deus. O pecado é como uma rachadura em nossa armadura espiritual, pela qual o inimigo pode lançar seus ataques. Mas a confissão e a rendição restauram nossa proteção. Quer receber bênçãos espirituais? Comente. Amém. E compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir esta verdade. Em segundo lugar, a santidade significa obediência à palavra de Deus. Salmos 119, versículo 9 pergunta: como purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. A palavra de Deus é nosso guia para uma vida santa. Ela revela o pecado e ensina a justiça. À medida que meditamos em seus estatutos e vivemos de acordo com seus mandamentos, nossos corações se tornam puros e nossas vidas refletem a santidade de Cristo. Há testemunhos reais do poder da santidade na guerra espiritual. Uma mulher, após anos lutando contra a opressão demoníaca, encontrou vitória somente quando se comprometeu a uma vida de pureza, afastando-se das tentações e fortalezas que a atormentavam. Ela começou a encher sua mente e coração com as Escrituras, orando pela purificação e força de Deus. Ao caminhar em santidade, a escuridão fugiu. O inimigo não encontrou mais foothold. Sua casa tornou-se um lugar de paz e poder. Considere também a história de Daniel, um homem de santidade inabalável, mesmo em meio a um reino pagão. Daniel recusou-se a se contaminar com a comida do rei ou quebrar seu jejum. Seu compromisso com a santidade o tornou um poderoso testemunho para Deus e o protegeu de danos, mesmo na cova dos leões. A vida pura de Daniel era uma fortaleza que o guardava das provações ardentes enviadas pelo inimigo. A santidade é uma arma tanto defensiva quanto ofensiva. Ela nos protege, tornando-nos inatingíveis pelas mentiras e maldições do inimigo. Também nos capacita a brilhar como luzes em um mundo escuro, a proclamar a santidade de Deus e conduzir outros para fora das trevas. Quando vocês vestem a vestimenta branca e pura da santidade, refletem a glória de Deus e declaram a todo espírito maligno: você não tem lugar aqui. Mas a santidade não é algo que podemos alcançar com nossas próprias forças.
É a obra do Espírito Santo em nossos corações, transformando-nos de dentro para fora. O apóstolo Paulo orou para que os crentes fossem fortalecidos com todo o poder, segundo a força gloriosa de Deus, para que tivessem grande resistência, paciência e alegria, dando graças ao Pai, que os qualificou para participar da herança dos santos no reino da luz, conforme Colossenses 1, versículos 11 e 12. Esse poder está disponível para todo crente que o busca. Exorto-os, então, a perseguir a santidade com todo o coração. Não permitam que o inimigo os arraste para compromissos ou pecados. Vistam-se diariamente com a justiça de Cristo e deixem sua luz branca e pura brilhar através de vocês. Resista às tentações que profanariam seu espírito, confesse seus pecados rapidamente e aceite o perdão de Deus. Encha sua mente com sua palavra e caminhe em obediência. Ao fazer isso, vocês não apenas se protegem dos ataques de feitiçaria, mas também se posicionam na autoridade de Deus, refletindo sua santidade e caminhando em vitória. O inimigo não pode resistir diante de uma vida santa. Suas ciladas desmoronam na presença da pureza, o púrpura da autoridade real. Ao abraçarmos a vestimenta branca da santidade, preparamo-nos para entrar na próxima cor poderosa, o púrpura, a tonalidade real da autoridade espiritual e do chamado divino. Não basta estar protegido. Somos chamados a governar e reinar no poder do reino de Deus. Tendo percorrido a santidade do branco, agora estamos diante de uma cor que fala de majestade, poder e autoridade divina, o púrpura real. Essa não é uma cor comum. No mundo antigo, o púrpura era reservado para reis, sacerdotes e governantes. Era caro, raro e estimado. Hoje, no reino espiritual, esse púrpura real representa a autoridade que Deus concedeu a seus filhos para vencer todo o poder das trevas, incluindo os ataques astutos de feitiçaria. A Bíblia nos revela que não somos vítimas indefesas, mas guerreiros poderosos em Cristo, vestidos com poder e autoridade. Jesus declarou em Lucas 10, versículo 19: Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Essa autoridade não se baseia em nossa própria força ou mérito, mas é um presente divino de nosso Pai Celestial. A cor púrpura, nas Escrituras, nos lembra desse privilégio real de permanecermos firmes como representantes de Deus na terra. Considere a história do rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. Antes de ser coroado rei e vestido com púrpura real, ele era um jovem pastor que confiava no poder do Senhor. Quando enfrentou o gigante Golias, Davi não confiou em armadura ou espada, mas na autoridade dada a ele por Deus. Ele declarou em 1 Samuel 17, versículo 45, Tu vens a mim com espada, com lança e com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Esse nome, essa autoridade, era sua verdadeira armadura. O inimigo por trás da feitiçaria é um adversário formidável, habilidoso em engano e artes obscuras destinadas a intimidar e controlar. Mas
vocês foram vestidos com o púrpura real, recebendo autoridade espiritual através de Jesus Cristo para resistir e vencer. Efésios 6, versículo 12, nos lembra: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estamos em uma batalha espiritual, mas a arma da autoridade nos pertence. Não saia antes do final. Tem uma surpresa especial esperando por você. Curta e se inscreva para apoiar esta mensagem. O profeta Isaías falou do Senhor como aquele que vestiu a justiça como uma couraça e um capacete de salvação na cabeça. Ele vestiu vestes de vingança como roupa e se envolveu de zelo como de uma capa, conforme Isaías 59, versículo 17. Aqui a vestimenta como o púrpura real simboliza autoridade e guerra justa. Como crentes, devemos vestir essa vestimenta caminhando ousadamente na batalha, sabendo que carregamos a autoridade do Rei. Permitam-me compartilhar um testemunho real do poder da autoridade espiritual. Um querido irmão em Cristo foi atormentado por ataques persistentes de feitiçaria, sonhos sombrios, aflições físicas e opressão espiritual. Por anos, ele lutou até que um dia começou a declarar em voz alta a autoridade que Jesus lhe deu. Ele vestiu vestes púrpuras durante os tempos de oração como um lembrete físico de sua identidade real. Ele repreendeu ousadamente o inimigo, usando as Escrituras como sua espada. Aos poucos, mas com certeza, a opressão cessou. Seu testemunho é um lembrete poderoso de que a autoridade espiritual é real e eficaz quando exercida com fé. A autoridade não é algo que manejamos descuidadamente. Exige humildade e um coração submetido a Deus. Jesus ensinou aos seus discípulos em Mateus 23, versículo 11: o maior entre vós será vosso servo. A verdadeira autoridade no reino de Deus é a liderança servidora, usando o poder para proteger, defender e restaurar. Como vocês vestem o púrpura real da autoridade? Primeiro, conheçam sua identidade em Cristo. Vocês são filhos do Rei, herdeiros de seu trono. Romanos 8, versículo 17, declara: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Esse status real concede a vocês autoridade sobre todo o poder maligno que tenta causar dano. Segundo, exerçam sua autoridade com ousadia, mas com sabedoria, por meio da oração e da palavra de Deus. Jesus nos mostrou o caminho quando repreendeu demônios e ordenou que saíssem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês podem fazer o mesmo. Marcos 16, versículo 17 diz: e estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome, expulsarão demônios. O púrpura real é um símbolo dessa autoridade divina para amarrar o inimigo e quebrar seus esquemas. Terceiro, vivam uma vida de obediência e fé. A autoridade sem obediência é vazia. Quando vocês se submetem diariamente à vontade de Deus e caminham em fé, permanecem vestidos com o púrpura real. Sua vida se torna um testemunho do reino de Deus e rompendo na escuridão. Na história de Daniel, vemos outro exemplo de autoridade divina.
Embora fosse um cativo em uma terra estrangeira, Daniel exerceu autoridade espiritual por meio da oração e da fé inabalável. Quando confrontado pelo príncipe da Pérsia, um poder demoníaco, as orações de Daniel prevaleceram por causa da autoridade soberana de Deus, conforme Daniel 10. Sua história nos encoraja a permanecer firmes, sabendo que o mesmo Deus que libertou Daniel luta por nós hoje. A guerra espiritual não é para os fracos de coração, mas para os fiéis. Quando os ataques de feitiçaria vierem, lembrem-se de que vocês estão vestidos com o púrpura real. Vocês são guerreiros no exército de Deus, equipados com a autoridade do céu. Esse é o seu direito de nascimento. Não recuem em medo ou passividade. Tomem sua posição, elevem sua voz e manejem o poder que Deus lhes deu. Meus amigos, esse púrpura real é um chamado à ação para se levantarem como reis e sacerdotes na batalha contra as trevas. É um chamado para falar com poder, orar com autoridade e viver com a confiança de que nenhuma arma forjada contra vocês prosperará. Isaías 54, versículo 17, promete: nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Essa promessa está ligada à autoridade do púrpura real que vocês vestem. O vermelho ardente da proteção de Deus. Ao abraçarmos essa vestimenta poderosa, lembrem-se de que vocês não estão sozinhos. O Rei dos Reis está com vocês. Ele lhes deu essa autoridade para que possam derrotar as forças da feitiçaria e trazer liberdade para vocês, suas famílias e suas comunidades. Agora, preparemo-nos para receber a próxima cor ungida, o vermelho ardente da paixão e proteção de Deus. Pois a batalha continua, e cada cor neste guarda-roupa divino tem um propósito em sua caminhada vitoriosa. Hoje quero falar a vocês sobre uma cor que queima com o poder feroz e inabalável da proteção de Deus, o vermelho ardente. Essa não é uma tonalidade comum. É a cor da chama da presença de Deus, o fogo divino que cerca e protege seu povo de todo ataque do inimigo. No reino da guerra espiritual, especialmente contra as artes obscuras da feitiçaria, o vermelho ardente se ergue como uma fortaleza flamejante, um escudo que não pode ser quebrado. Vamos juntos nessa batalha espiritual. Deixe seu like, comente. Estou pronto e fique até o fim para algo que vai mudar sua vida. As Escrituras revelam repetidamente o poder do fogo de Deus para proteger, purificar e libertar seu povo. Em Salmos 104, versículo 4, lemos: faz dos seus anjos espíritos dos seus ministros um fogo abrasador. A proteção de Deus não é passiva, é ativa, consumidora e implacável. É um fogo que os cerca, queimando todo o plano do inimigo antes que ele possa se enraizar em suas vidas. A feitiçaria é astuta, opera nas trevas e no engano, buscando amarrar, confundir e destruir. Mas a proteção ardente de Deus é uma luz que perfura a escuridão, uma chama consumidora que devora todo ataque. Isaías 43, versículo 2, declara: quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti.
o que é uma promessa para todo crente sob ataque espiritual. Volte ao tempo de Elias, o profeta de Deus que enfrentou ousadamente os profetas de Baal. Quando Elias invocou o fogo do céu, ele consumiu o altar e tudo ao seu redor, conforme 1 Reis 18. Aquele fogo era um sinal do poder avassalador de Deus para destruir o mal e vindicar seu nome. Em suas batalhas espirituais, o vermelho ardente é um símbolo desse mesmo poder, a proteção divina de Deus que os cerca como um fogo consumidor. Mas como recebemos e caminhamos praticamente nessa proteção ardente? Primeiro, começa com a fé nas promessas de Deus. Deus é um escudo para aqueles que confiam nele. Salmos 18, versículo 2, diz: O Senhor é o meu rochedo e a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus, a minha rocha em quem me refugio. O meu escudo e a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Sua fé ativa a proteção de Deus. A feitiçaria pode lançar dardos inflamados de medo, confusão e maldições. Mas quando vocês se firmam nas promessas de Deus, estão atrás de um escudo que nenhuma arma pode penetrar. Segundo, a proteção ardente vem por meio da oração e da presença interior do Espírito Santo. Efésios 6, versículo 16, nos instrui a tomar o escudo da fé, com o qual podemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. Esse escudo da fé está vivo. É fogo do céu que vocês carregam onde quer que vão. Quando oram no Espírito, vocês acendem esse fogo, ativando a proteção sobrenatural de Deus. Considere a história de Sadraque, Mesaque e Abednego, os 3 jovens que se recusaram a se curvar ao ídolo do rei Nabucodonosor. Eles foram jogados em uma fornalha ardente, uma prova destinada a destruí-los. Mas a proteção ardente de Deus estava com eles. Não apenas saíram ilesos, mas também foram acompanhados pela presença do Filho de Deus no próprio fogo, conforme Daniel 3. Essa história testemunha a realidade da proteção de Deus, que vai além da compreensão humana. A feitiçaria, como aquela fornalha ardente, busca consumir o crente com medo, doença e destruição. Mas o vermelho ardente da proteção de Deus é maior do que qualquer chama que o inimigo possa acender. É um fogo divino que os cerca, consumindo as armadilhas do inimigo e preservando suas vidas. Testemunhos da vida real ecoam essa verdade poderosa. Uma querida irmã encontrou-se sob severo ataque espiritual, sua família atormentada por doenças e maldições de gerações passadas. Ela buscou o Senhor com todo o coração e começou a clamar pela proteção ardente de Deus, orando diariamente no Espírito e declarando a palavra de Deus sobre seu lar. Milagrosamente, o ataque cessou, as cadeias foram quebradas. Ela testemunhou o poder do escudo ardente de Deus, protegendo seu lar do ataque da feitiçaria. Essa proteção ardente também vem pelo sangue de Jesus, que já vimos como carmesim, o poder para purificar e redimir. Mas o sangue também é fogo quando fala ao inimigo. Hebreus 12, versículo 29 nos diz: porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O sangue de Jesus não é apenas nossa purificação,
mas nossa defesa, estabelecendo um fogo santo que o inimigo não pode se aproximar. Irmãos e irmãs, o vermelho ardente exige uma resposta apaixonada. Vocês não podem ficar ociosos quando o inimigo está à sua porta. O fogo da proteção de Deus deve ser avivado em seus corações, por meio da oração, do jejum e da fé inabalável. O inimigo não respeita meias medidas. Quando os ataques de feitiçaria vierem, devemos responder com o fogo consumidor de Deus, repreendendo, amarrando e ordenando que todo espírito maligno fuja. Como vocês acendem esse fogo? Pela palavra de Deus. Salmos 119, versículo 15 diz: A tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A palavra é o combustível que alimenta o fogo da proteção de Deus em suas vidas. Quando vocês meditam nas Escrituras, declaram-nas com ousadia e vivem em obediência, acendem um fogo que mantém o inimigo à distância. Também devemos lembrar o poder do fogo, da presença de Deus no culto corporativo e na comunhão. Em Atos 2, versículo 3, o Espírito Santo veio sobre os crentes como línguas de fogo. Esse fogo os uniu, os capacitou e os protegeu enquanto enfrentavam perseguição e ataques espirituais. Quando o povo de Deus se reúne em fé e oração, a proteção ardente se multiplica, cercando a igreja como uma fortaleza flamejante. Meus amigos, exorto-os a caminhar nessa proteção ardente diariamente. Não permitam que o medo ou a dúvida apaguem a chama. Deixem o fogo de Deus queimar intensamente em seus corações, iluminando seu caminho, defendendo sua família e quebrando as cadeias da feitiçaria que buscam escravizá-los. Sejam persistentes na oração, firmes na fé e incansáveis em proclamar a vitória de Jesus sobre toda a força maligna. Esse vermelho ardente é um chamado à ousadia santa, um chamado para permanecer firmes no meio da tempestade, sabendo que o fogo de Deus os cerca. É um chamado à guerra espiritual com confiança assegurada de que vocês estão protegidos pelo fogo consumidor do Todo-Poderoso. E ao abraçarem esse manto ardente, preparem-se para entrar na próxima cor calmante, porém poderosa, o azul, a paz divina e a autoridade do Espírito de Deus repousando sobre vocês. Pois nesta batalha, tanto o fogo quanto a paz devem caminhar juntos, equipando-os para permanecerem vitoriosos. O azul da obediência e paz divina. Se há uma coisa que as forças das trevas temem acima de tudo, é a santidade. Não o talento, não a atividade religiosa, não meras palavras, mas a santidade. Uma vida separada para Deus, lavada e purificada, caminhando em justiça, faz tremer o reino das trevas. E a cor que brilha como um estandarte desse poder, no reino espiritual, é o branco puro, brilhante santo. Não é apenas a cor da inocência, é o símbolo da autoridade divina. É a cor das vestes lavadas no sangue do Cordeiro. É a cor dos santos que foram feitos justos pela graça de Deus. E quando se trata de derrotar a feitiçaria, o branco puro da santidade não é uma opção, é sua armadura. O diabo trabalha nas sombras. A feitiçaria prospera no impuro, nos lugares ocultos, no compromisso e na duplicidade. Mas a santidade é luz, é clareza, é verdade. Em 1 Pedro 1, versículo 16, Deus diz:
Sede santos porque eu sou santo. Isso não é uma sugestão, é um mandamento, uma declaração e uma estratégia para a vitória. A santidade não está ultrapassada, não é reservada para pregadores ou missionários. É uma arma espiritual que despedaça o domínio da feitiçaria. O livro de Apocalipse descreve uma cena gloriosa no céu, onde os santos de Deus estão vestidos com vestes brancas. Apocalipse 7, versículo 14 nos diz: Estes são os que vieram da grande tribulação, lavaram suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Essa veste branca não é apenas um sinal de redenção, é um sinal de autoridade. O inimigo não pode tocar aquele que está vestido em santidade. Demônios não temem títulos, temem pureza. Eles temem o homem ou a mulher que caminha no espírito e se afasta de toda aparência de mal. Quando Jesus andou na terra, não foram apenas suas palavras que expulsaram demônios, foi sua santidade, sua obediência inabalável ao Pai, sua vida imaculada pelo pecado. Quando ele se aproximou do homem possuído por uma legião de demônios, em Marcos 5, os demônios gritaram: Que temos nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eles o reconheceram, não apenas pelo nome, mas pelo poder. Esse poder vinha da santidade da união perfeita com o Pai, de uma vida sem mancha de pecado. Vocês e eu podemos não caminhar em perfeição, sem pecado, mas pelo sangue de Jesus e uma vida de santificação, podemos caminhar na mesma autoridade. A santidade não é legalismo. Não se trata de seguir uma lista de regras para parecer justo diante dos homens. Não, a santidade é sobre relacionamento, sobre estar tão rendido a Deus, tão cheio de seu espírito, que o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Romanos 6, versículo 22, declara: Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. No Antigo Testamento, os sumos sacerdotes eram obrigados a usar vestes de linho branco ao entrar no Santo dos Santos. Esse linho branco simbolizava pureza e prontidão para entrar na presença de Deus. Levítico 16, versículo 4, afirma: Vestirá a túnica santa de linho e terá as calças de linho sobre a sua carne. Essas são as vestes santas. Sem santidade, não havia acesso à presença de Deus, e sem acesso à presença de Deus, não há autoridade sobre as trevas. A feitiçaria foge não da nossa força, mas da presença de um Deus santo, trabalhando através de um vaso purificado. Há uma história de um jovem que se envolveu com o ocultismo. Ele abriu a porta para as trevas por curiosidade e rebeldia. Mas quando entregou sua vida a Jesus, verdadeiramente se arrependeu e começou a caminhar em santidade, queimando seus livros ocultistas, cortando laços com amigos ímpios e saturando sua casa com adoração. De repente, toda a presença demoníaca que o atormentava desapareceu. Por quê? Porque a santidade os expulsou. Sua vida havia se tornado limpa demais, cheia de luz demais, para que a escuridão permanecesse. Quando a feitiçaria ataca seu lar, sua família, sua saúde e o branco puro da santidade é sua defesa. É a veste de autoridade que vocês vestem quando dizem: Quanto a mim e a minha casa, serviremos ao Senhor. É a barreira espiritual que detém as maldições em seu caminho. É a força que faz o inferno tremer
Quando vocês se levantam da cama, caem de joelhos e dizem: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno, conforme Salmos 139, versículos 23 e 24. Deixe-me dizer-lhes, o crente mais perigoso para as forças da feitiçaria não é aquele que grita mais alto ou conhece mais versículos. É aquele que está limpo diante de Deus, que não tem esqueletos no armário, que caminha com integridade, que teme a Deus quando ninguém está olhando. Esse crente se torna um vaso de fogo e luz, um pesadelo ambulante para os esquemas do diabo. Agora vocês podem dizer: mas irmão, eu caí e falhei. Minhas vestes estão manchadas. Então, ouçam isto: o sangue de Jesus ainda está fluindo. Isaías 1, versículo 18, diz: ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Voltem para a cruz, arrependam-se, sejam lavados e caminhem novamente em branco. A santidade não é para os perfeitos, é para os rendidos, para os famintos, para aqueles que anseiam caminhar no poder de Deus. Igreja, devemos retornar à santidade. O mundo está ficando mais escuro. A feitiçaria está se tornando mais ousada por meio do entretenimento, falsos ensinos e rebelião em lugares altos. Não podemos derrotá-la nos misturando. Devemos nos destacar, ser separados, vestir as vestes brancas da justiça, não apenas aos domingos, mas todos os dias da semana. Que todo pensamento seja puro, que todo motivo seja limpo, que toda ação seja agradável a Deus. Pois quando vocês caminham em santidade, o diabo não pode segurá-los. Quando vivem limpos, falam com fogo. Quando sua vida é consagrada, suas orações abalam os céus. Levantem-se, amados. Vistam-se de branco, que a santidade seja sua veste e a justiça seu estandarte. Que isso seja visto em seus olhos, ouvido em suas palavras e sentido em sua presença. O mundo pode não entender, o inimigo pode odiar, mas o céu celebra e os portões do inferno não podem prevalecer contra isso. O púrpura da realeza espiritual. Ao avançarmos, entremos na riqueza profunda e profética do púrpura, a unção real do reinado espiritual. Pois aqueles que vestem o branco estão preparados para usar a coroa. Quando falamos de guerra espiritual, devemos entender não apenas nosso inimigo, mas nossa identidade. Muitos cristãos hoje vivem como servos, quando Deus os chamou para serem reis. Muitos se acovardam em medo, enquanto o diabo ocupa territórios que nunca foram dele. Mas a cor púrpura, o púrpura real, é a cor do domínio, a cor da autoridade, a cor que anuncia ao inferno. Fui feito rei e sacerdote por meio de Jesus Cristo. De Gênesis a Apocalipse. O púrpura é a cor do reinado. Era reservado para a realeza nos tempos antigos, para aqueles que governavam com poder e comandavam com autoridade. E no reino espiritual, ele ainda fala. Fala daqueles que caminham em seu domínio dado por Deus, daqueles que se recusam a se curvar às trevas, daqueles que se levantam, não em arrogância, mas em identidade divina. E quando se trata de derrotar a feitiçaria, meus amigos, vocês não podem fazê-lo como mendigos. Devem se levantar como reis.
Em Apocalipse 1, versículos 5 e 6, a palavra de Deus nos diz que Jesus Cristo, a testemunha fiel, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Reis e sacerdotes, vocês ouviram isso? Vocês não foram salvos para sobreviver. Foram salvos para governar. Não nasceram de novo para serem empurrados por poderes demoníacos. Nasceram de novo para retomar o domínio em nome de Jesus. A feitiçaria é uma autoridade falsificada. Ela busca manipular, controlar e dominar por meio de um poder espiritual ilegítimo. Mas o crente que veste o púrpura real da autoridade de Cristo não implora para que demônios saiam. Ele os ordena. Ele não foge de maldições. Ele as quebra. Ele não teme as obras das trevas. Ele as pisa sob seus pés. Em Lucas 10, versículo 19, Jesus declarou: Eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Isso, meus amigos, é autoridade real. Isso é domínio púrpura. Isso é o que o inferno teme, o Filho de Deus, que sabe quem é que caminha na palavra, que entende sua aliança, que fala com ousadia. Essa criança se torna um terror para todo o altar demoníaco e um quebrador de toda maldição geracional. Pense em Esther. Ela era uma órfã judia criada na obscuridade, mas Deus a levantou e a colocou em uma posição real. E quando chegou o momento de agir, ela não entrou na sala do trono do rei tremendo de medo. Ela entrou vestida com vestes reais. Esther 5, versículo 1 diz: E aconteceu que ao terceiro dia, Esther se vestiu com suas vestes reais e se pôs no pátio interior do palácio do rei. E por meio dessa autoridade, ela expôs os esquemas de Amã, um homem movido por um espírito de morte e manipulação. A feitiçaria sempre tentou destruir o povo de Deus por meio de planos secretos, manipulação oculta e sabotagem espiritual. Mas Esther, vestida com a autoridade púrpura, permaneceu em sua posição e reverteu o decreto. E isso é o que Deus está chamando sua igreja a fazer hoje: não mais recuar, não mais se esconder. É hora de vestir a cor real do domínio e se posicionar no lugar de sua família, sua igreja, sua geração. Ouça-me, essa autoridade não vem de títulos ou posições no reino dos homens. Vem de sua posição no reino de Deus. Vem quando vocês permanecem em Cristo, quando vivem em obediência, quando são cheios do Espírito Santo. Atos 1, versículo 8 diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Não fraqueza, não timidez, poder. E esse poder não é apenas para falar em línguas ou cantar hinos. Esse poder é para governar no Espírito, para derrubar fortalezas, puxar imaginações e destruir sistemas demoníacos. Conheci uma mulher em um encontro de avivamento. Sua família estava sob forte ataque. Doenças estranhas, colapso financeiro, sonhos atormentadores. A feitiçaria havia entrado em sua casa por portas abertas que eles nem reconheciam. Mas ela veio ao altar chorando, clamando a Deus. E enquanto orávamos, o Espírito Santo caiu sobre ela. Ela foi para casa e ungiu sua casa. Começou a declarar a palavra de Deus. Começou a caminhar em sua identidade real. Em poucos dias, as coisas começaram a quebrar. As cadeias caíram. Seus filhos foram libertos. Por quê? Porque ela entrou no manto púrpura
do reinado espiritual. Vocês não são impotentes amigos. Não são vítimas dos jogos do diabo. A palavra diz, em Romanos 5, versículo 17, os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um só Jesus Cristo. Reinar, não ser governado pelo medo, não ser controlado por ataques demoníacos, reinar. Isso é poder púrpura. Isso é sua herança. E como vocês ativam isso, começam acreditando nisso. Começam renovando sua mente com a verdade da palavra. Parem de dizer, sou apenas fraco. Estou apenas tentando sobreviver. Não digam, sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Digam, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Digam, eu tomo autoridade sobre toda a obra das trevas, em nome de Jesus. Então, vocês devem caminhar em alinhamento. Um rei sem submissão ao Rei dos Reis é apenas outro rebelde. Permaneçam em sua palavra, sejam guiados por seu espírito, mantenham seu coração puro. E quando o diabo vier bater, quando a feitiçaria se levantar para amaldiçoar seu nome, dividir sua família, afligir seu corpo, vocês se posicionam em púrpura. Levantem suas mãos, não em medo, mas em fé. Declarem a palavra, liberem o fogo da oração, pleiteiem o sangue e lembrem ao inimigo que vocês estão assentados com Cristo nos lugares celestiais. Nos dias de Jesus, eles zombaram dele ao colocar uma veste púrpura sobre ele durante seu julgamento. Marcos 15, versículo 17 diz, vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos lhe a puseram na cabeça. Eles pensaram que estavam ridicularizando-o, mas na realidade estavam testemunhando sua realeza. Mesmo em seu sofrimento, ele usava a cor do domínio. Mesmo ao carregar o peso de nossos pecados, ele ostentava o símbolo da autoridade espiritual. E por causa disso, hoje vocês e eu vestimos a veste real da vitória. Então levantem a cabeça, filhos de Deus. Vocês não foram chamados para estar sob os pés da feitiçaria. Foram chamados para colocá-la sob os seus. Não foram destinados a estar confusos, atormentados ou amaldiçoados. Foram escolhidos para serem coroados, ungidos e separados. Vocês são realeza, não amanhã, não quando forem perfeitos, mas agora em Cristo. O manto púrpura está repousando sobre seus ombros, o cetro da justiça está em sua mão, a autoridade do céu está por trás de sua voz. Falem. Vida, declarem liberdade, tomem território, caminhem como reis. Os dias do cristianismo passivo acabaram. É hora de se levantar, governar e caminhar no domínio que Cristo comprou com seu próprio sangue. Meus queridos amigos, ao chegarmos ao encerramento desta revelação divina, quero que me ouçam com cada fibra do seu espírito. Esta batalha em que estamos não é um jogo. Não é simbólica, é real. A feitiçaria é real. Os ataques demoníacos são reais. A guerra espiritual é real. Mas graças a Deus, o poder e a autoridade que temos em Jesus Cristo são infinitamente maiores, mais fortes e mais duradouros do que qualquer maldição, qualquer feitiço, qualquer altar das trevas levantado contra a sua vida. Nós desvendamos hoje 6 cores, 6 armas celestiais, 6 vestimentas de guerra espiritual, ungidas pela mão do próprio Deus. Lembre-se do azul da obediência, que nos chama de volta
aos mandamentos do Senhor, ancorando-nos na verdade e nos cercando da aliança protetora. Ele é o estandarte da fidelidade que tremula sobre cada filho de Deus que anda em retidão. Lembre-se do vermelho, do sangue que clama do Calvário, mais alto do que toda acusação demoníaca, selando-nos em misericórdia, purificando-nos do pecado e quebrando as correntes de toda maldição geracional. Lembre-se do ouro, da glória de Deus, que deve brilhar através de nossas vidas quando adoramos em espírito e em verdade, desarmando a escuridão com o brilho de sua presença e lembrando ao inferno que somos portadores do fogo divino. Lembre-se do verde da vida e do crescimento, declarando que o que o inimigo planejou para a ruína, Deus está transformando em avivamento, que onde a feitiçaria tentou semear a seca, Deus está trazendo rios de água viva para curar, restaurar e multiplicar. Lembre-se do branco da santidade que nos veste de pureza, separando-nos da imundície do mundo e nos dando poder sobre todo espírito imundo que busca se infiltrar através do compromisso e do engano. E finalmente lembre-se do roxo do domínio, declarando que não somos escravos, não somos vítimas, não somos fracos, mas somos reis e sacerdotes para Deus, coroados com autoridade, vestidos de justiça e assentados com Cristo nos lugares celestiais. Estas cores não são tecido, são um manto espiritual, são armadura, são declarações, são um padrão levantado em tempo de guerra. E eu quero dizer a você hoje, não importa quão profundo tenha sido o ataque, não importa quão longo tenha sido o tormento, a vitória em Jesus Cristo, a liberdade em seu nome, há livramento quando você se levanta e se veste com a cobertura completa do Senhor. A palavra diz, em Romanos 13:14, vistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam provisão para a carne para satisfazer as suas concupiscências. Vistam-se dele, envolvam-se em suas cores, andem em sua autoridade, falem sua palavra e observem as obras das trevas desmoronarem diante de vocês. Este não é o tempo para crentes silenciosos. Esta não é a hora de se misturar. Este é o momento de se levantar e dizer, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Este é o tempo de derrubar todo o altar demoníaco em sua vida, de ungir sua casa, de tomar a ceia com reverência, de jejuar, de orar, de expulsar o que não pertence a você. O inferno teme um crente que sabe o que está vestindo. Os demônios tremem diante de um homem ou mulher que anda na plenitude da unção. O reino das trevas não pode resistir ao Filho de Deus, que está vestido para a batalha, coberto pela obediência, lavado no sangue, brilhando com a glória, enraizado na vida, andando em pureza e reinando em domínio. Então, eu pergunto agora, você está vestindo as cores do reino? Você está andando no que Jesus morreu para lhe dar? Ou você permitiu que o medo, o compromisso e a complacência o despissem de sua veste? Não espere a tempestade chegar. Não espere a maldição cair. Levante-se agora, vista-se no Espírito, coloque estas cores ungidas e vá para a guerra em oração, em adoração, em fé, em santidade. O inferno vai tremer, a feitiçaria vai se quebrar e a vitória será o seu testemunho.
A vitória já foi conquistada. As vestes já foram preparadas. Tudo o que resta é que você as vista. Permaneça firme, permaneça santo, permaneça ungido e ande no poder de Deus para derrotar todo ataque de feitiçaria de uma vez por todas. E se esta palavra acendeu uma chama em seu espírito, não guarde este fogo para si. A guerra é coletiva e a vitória é compartilhada. Compartilhe este vídeo agora mesmo com 3 pessoas que você sabe que estão enfrentando uma batalha. Seja o portador da armadura para alguém hoje. Que o estandarte ensanguentado de Jesus Cristo seja erguido sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre esta nação, até que toda a escuridão fuja, toda maldição seja revertida e toda a fortaleza seja despedaçada no nome poderoso de Jesus.